Fala pessoal, boa tarde, boa tarde. Mais uma segundona de muito sucesso por aqui. Vamos ver quem que vai estar on aqui comigo. Oi, Mi. Boa tarde. Deixa eu só ajustar a telinha aqui para vocês. Aí. Nath, minha musa linda. Boa tarde, pessoal do Facebook. Que prazer estar aqui com vocês nesse feriadinho, né? Que gostoso. Legal. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Eu vi que a Mi colocou uma perguntinha, né? Sobre a nossa live de hoje. Já até anotei aqui a resposta. Hoje a gente vai falar bastante sobre alimentação low carb. Eu queria fazer um teste aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, eu não consigo escolher uma. Ah, não, aqui não é. Ah, eu não consigo. Boa tarde, Edi. Boa tarde. Que bom ter vocês por aqui. Muito bom. Boa tarde, Nani, linda, minha musa maravilhosa. Muito bom. Eu queria compartilhar com vocês uma. Olha, gente, Edi tá trabalhando hoje. Também tô, Edi. Também tô aqui na live de hoje, feriadão aqui. Feriado a gente trabalha, né? Que é coisa boa. Eu vou em breve, com certeza. Que bom, gente. Muita gente entrando por aqui. Muito bom. Olha, hoje o tema vai render. Ó, tem muita promoção rolando lá em Taubaté, que Edi falou. Que legal, Edi. Uau! Isocrisp tá na promoção. A Renata falou que o marido tá trabalhando e ela... Ai, que beleza, tá de folga, maravilha. Legal, gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, né? Que é sobre alimentação low carb. E a alimentação low carb, ela é uma estratégia que a gente usa muito na prática pro processo de emagrecimento mesmo, né? E na maioria das vezes, quando a gente faz essa associação com low carb, vem muito a questão do pensamento de realmente emagrecimento, né? Mas a alimentação low carb, ela é muito mais do que uma questão pro processo de emagrecimento. Primeiro, antes de mais nada, a gente tem umas linhas, né? Tem uns artigos, algumas linhas que a gente realmente precisa entender para daí, então, classificar a questão do low carb ou do não low carb, da cetogênica, que eu acho que vocês já ouviram falar também. E partindo do princípio, a Organização Mundial da Saúde, ela estipulou que dentro de 2.000 calorias que a gente tem uma alimentação de 50... Isso foi antigo, hein? Porque eu acho que só até aumentou. Baseado numa alimentação de 2.000 calorias, a gente teria que ter um percentual tanto de gordura, de carboidrato e de proteína. Especificamente de carboidrato, significa que para ser uma alimentação ok pela Organização Mundial da Saúde, essa quantidade de carboidrato ela teria que estar disponível em 45% a 65%. Então daria aí umas 1.000 calorias só provenientes de carbo. E isso não... Tem alguns estudos recentes que mostram esse parâmetro da Organização Mundial da Saúde, mas isso não é recente, isso é antigo. E aí o que as pessoas eles foram estudando, eles foram vendo
que existem algumas linhas também que defendem até 75% da quantidade de carbo dessa ingesta calórica. Ou seja, às vezes é quase 1.500 calorias só proveniente de carbo. E o que eles viram, né? Hoje em dia, vocês também conseguem ser provas disso. Que os brasileiros, o mundo realmente, ele tá obeso, né? Ele tá acima do peso, muitas pessoas sofrendo de diabetes, pressão alta, de câncer. E aí eles começaram a estudar. Mas por quê? Por que a gente tá tendo tanta doença assim? E eles começaram a associar fatores relacionados à epigenética, que é o que a gente consegue mudar. Então, alimentação, estilo de vida. E aí vieram outros pensadores, né, outros estudiosos, para cair de dentro daquilo. Será que é realmente 55%, 45%, 65%, 75% que a gente precisa de carboidrato? E aí vários estudos hoje eles mostram que não. Muitos livros hoje eles já trabalham com a estratégia low carb. E aí, quando a gente procura na internet, a gente encontra muita coisa em relação ao low carb. E muita coisa tá super errado. A ideia, né, o intuito da low carb é sim diminuir a quantidade de carboidrato que a gente ingere, mas não substituir por alimentos muito embutidos. Por exemplo, se você jogar no YouTube, no Google, você vê estratégias que eles falam de uso de peito de peru, uso de bacon, uso de queijo amarelo, que são gorduras, né? O peito de peru, por exemplo, você vai olhar a classificação lá, ele tem uma quantidade bonita de proteína, mas não é uma alimentação bacana. Então eu posso estar trabalhando com uma estratégia low carb, mas é uma alimentação muito suja. Então eu não vou prevenir as doenças que eu quero, eu não vou ter o processo de emagrecimento que eu espero, ou senão eu posso até ter, mas aí vai ter como consequência alguma doença hepática, alguma doença intestinal. Então não é realmente isso que a gente trabalha na prática. E aí vieram todas essas discussões e chegaram ao ponto de partida de diminuir essa quantidade de carbo. Não existe ainda um consenso que fala assim, olha, low carb é quando você come menos de 130 gramas de carboidrato por dia, 20 gramas de carboidrato por dia, mas existe um consenso. O primeiro consenso é que se a Organização Mundial da Saúde fala que uma dieta normal, né, normoglicídica, com uma quantidade ok de carboidrato, seria acima de 45% daquilo que você consome o dia inteiro, se você come 44%, você já estaria numa low carb. Então, ok. Mas será que isso traz algum benefício pra gente? Aí vieram outras pessoas que colocaram, não, ainda tá muito carbo. Então a gente vai colocar, ao invés de percentual, colocar por grama. E aí eu venho aqui falar da pergunta da Mi, que ela realmente perguntou qual que é essa quantidade, se ela é individual ou não. Essa quantidade hoje, pela referência que eu uso, ela é de 130 gramas de carboidrato por dia. Ou, né, de 130 até 20 gramas de carboidrato. E aí a gente tem a low carb moderada, a gente tem a low carb um pouquinho mais restritiva. Eu gosto muito da moderada, que é o que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês. E abaixo de 20, a gente já tem a estratégia cetogênica, tá? A alimentação cetogênica ela é mais voltada para doença, ou partindo do ponto, assim, é pontual. É uma estratégia pontual que a gente usa para tirar, às vezes, a pessoa no estado de platô, que é onde ela não consegue mais emagrecer, que é indicado para pacientes que têm epilepsia, para crianças que são autistas. Então, é uma estratégia um pouquinho mais difícil de ser trabalhada na prática, da gente ter uma repetição daqueles hábitos. Então, não é uma estratégia que eu tenho muita prática clínica para falar. Então, vamos lá. Sobre a alimentação low carb. Então, existe essa quantidade de 130 gramas de carboidrato por dia. Mas, fica muito inviável a gente fazer cálculos e cálculos e cálculos e cálculos, porque
a gente está trabalhando com, às vezes, níveis de pessoas que comem muito mais carbos do que isso. E quando a gente vai especificar para 130, acaba sendo uma restrição muito severa. Apesar da referência falar que isso não é uma restrição severa. Então, qual que é o primeiro passo? Identificar qual é realmente a quantidade de carboidrato que eu estou consumindo no meu dia. Deixa eu só virar aqui um pouquinho, que está um pouquinho torto. E aí, a nutrição, ela se baseia em 3 grupos principais: os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E a partir do momento que a gente consegue identificar quais são esses grupos dentro da nossa alimentação, fica um pouquinho mais fácil. Mas vamos trabalhar com uma sugestão aqui, de alguém que come pão. Vamos pôr um pão de forma. Um pão de forma de manhã com manteiga ou margarina e come uma banana. Tá aí, ok, esse café da manhã. Se a gente for classificar dentro dos grupos, a gente tem o pão, que ele é um carboidrato, 2 fatias. A gente tem a fruta, que também é um carboidrato, independente se ela é um carboidrato bom, um carboidrato ruim, né, que eu não gosto muito desse termo, mas ela é um carboidrato. Então a gente tem o pão, a gente tem a banana, a manteiga, que seria uma gordura neutra para boa, ou a margarina, que seria uma gordura muito ruim. Fora a bebida, às vezes é um suco industrializado, às vezes é um café com leite, adoçado. Então, se a gente tem o açúcar presente, a gente já tem mais carboidratos. Se a gente tem mais o suco da fruta presente, a gente tem mais um carboidrato. E aí, a gente trabalha do princípio, caramba, meu café da manhã tá muito rico em carboidrato. Então, a gente já faz essa redução por refeição. Então, talvez, ao invés de você comer 2 fatias de pão, você come 1 fatia de pão. Ao invés de você comer só a sua banana, você come a sua banana com uma aveia. Ou você come a sua banana com alguma castanha. Ao invés de você tomar um café com leite, que é adoçado, rico em açúcar, talvez um chá que você consiga tomar sem açúcar. Se eu for fazer o cálculo, isso entra em low carb, Karine? Não, isso não entra em low carb. E aí é a individualidade. Por quê? Às vezes vocês comem 2 fatias de pão, o café com leite e a banana. E aí vai uma louca e fala, olha, não dá mais para você comer isso. Dentro da low carb você vai comer abacate. Você vai comer abacate com castanha, com bacon defumado. Aí você vai falar assim, muito bom, bacon, adoro bacon. Com abacate talvez não fique tão bom, mas eu dou um jeito de comer, vai dar tudo certo, eu vou comer. Você faz por 2 dias, 3. E aí? Como que a gente consegue essa manutenção? Você vai sentir falta do seu pãozinho. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, meu Deus, não aguento mais comer chá, tomar chá. Eu quero minha fruta. Então, não dá pra gente trabalhar, eu vou pegar lá no meu livro que a referência é de 130 gramas de carboidrato por dia, ou menos, e vou fazer fulaninho comer. Não é assim. Então, a gente tem como fazer a redução de carboidrato sem mudar totalmente o hábito que a gente tem. Então, primeiro a gente tenta mudar a qualidade dessa alimentação. Se é pão francês normal, é ruim? É ruim. Vamos mudar pro pão francês com farinha de trigo integral. É ruim? É ruim, mas é menos pior que o branco. Vai estar diminuindo o carbo? Não, vai estar mantendo o carbo. O pão é muito importante, então a gente deixa o pão. E o que vai no recheio desse pão? Vai a margarina. Vamos tentar trocar pela manteiga. Gosto muito de creme de ricota. Então dá pra gente fazer um patezinho também pra colocar no meio desse pão. E aí a gente tenta o suco, ao invés de ser de saquinho, ao invés de ser de caixinha. Vamos tentar fazer um suco natural, ou mesmo substituir pelo chá. E aí a gente come a fruta. Vai estar diminuindo o carbo? Vai estar diminuindo o carbo. Pouquinho, mas a gente vai estar diminuindo o carbo. Que é aquele passinho de formiguinha que eu tanto falo pra vocês. Não adianta nada a gente partir do
ponto de princípio que você come 70% de carboidrato da tua alimentação e você vai querer diminuir para 30, vai querer diminuir para 20, vai se tornar uma coisa muito impossível. E ao invés de você se sentir capaz, você se sentir motivada de fazer cada vez mais mudanças na sua alimentação, você vai ficar refém, vai se sentir para baixo, porque você vai sentir vontade de comer suas coisas. Então não tem como a gente praticar a redução do carbo sem te colocar dentro de uma classificação. Ó, fulano, a gente vai te colocar agora na classificação de 130 gramas de carboidrato por dia, isso corresponde a, sei lá, 35% do seu valor energético total. Ótimo, tô aqui falando lindamente, termos técnicos, mas na prática eu quero ver. Na prática que é o importante, da gente conseguir colocar aquilo que a gente montou juntas. Então dá pra gente fazer a redução do carboidrato sem a gente restringir tanto. E aí, depois que a gente melhora o café da manhã, depois que a gente melhora as outras refeições, partindo do ponto de princípio de identificar quais são aqueles grupos de alimentos, você não sente fome. E aí você realmente está a um passo a mais. Então a gente pode mudar, além da redução do carbo, a gente pode colocar a quantidade e a qualidade nutricional. Então, se você já está conseguindo comer seu pãozinho francês, já trocou a margarina pela manteiga, já está consumindo a sua fruta, então vamos melhorar esse pãozinho? Será que ao invés de um pão inteiro a gente não consegue diminuir para meio? Ou será que ao invés do pão francês a gente consegue substituir por um pão de centeio? E o que a gente pode colocar mais para não sentir tanta fome? Um ovo, um queijo. Tem pessoas que gostam de comer pastinhas, por exemplo, de atum, pastinhas de frango no café da manhã. Tem outras pessoas que já não gostam. Então, tem alimento para todo tipo de pessoa. E a gente consegue aumentar dessa forma. Vou estar diminuindo o carbo? Vou estar te colocando dentro de uma classificação da Organização Mundial da Saúde ou de alguém que fale que você está em low carb? Não. O importante é você ter resultado. É você chegar no objetivo que você quer. Então, novamente, o primeiro passo para você começar uma reeducação alimentar baseada na low carb é você identificar quais são os pontos de melhoria que você pode fazer na tua alimentação. Então, é realmente colocar recordatório. Ontem eu comi café da manhã, um café com leite com açúcar, torrada, 2 torradas, não comi nada na torrada. Aí depois de almoço, eu comi um pouquinho de maionese, comi um pouquinho de macarrão e comi um pouquinho de salada e um pouquinho de frango. No lanche da tarde, eu comi um iogurte com mel, granola, fruta e só. Aí à noite comi um Happy 10, um pão, sei lá, um wrap, que vai mais carboidrato ainda. Então é você identificar realmente. Então faça isso. Comi isso ontem. O que é o pão? Pão é carbo. O que é o ovo? O que é o frango? O que é o macarrão? O que é a maionese? E você colocar, escrevi 20 vezes aqui o carboidrato. Como que eu posso fazer para diminuir isso? E aí você vai diminuindo. Não necessariamente a gente vai te colocar em uma classificação, mas você já vai estar diminuindo o carbo da tua alimentação. E o que chama mais atenção, né, hoje em dia, é que geralmente quem tem um alto consumo de carboidrato também vem acompanhado de um alto consumo de industrializado. Então é a bolachinha, é a torradinha, é a batata frita, são as farinhas, os bolos industrializados. E esses carboidratos, eles acabam diminuindo a absorção de micronutrientes. Então, todos os micronutrientes, micronutrientes e macronutrientes também, eles estão correlacionados até com sinalização hormonal. Então, quanto maior o nosso consumo de industrializado, maior a depressão de algumas vitaminas, principalmente vitamina D. Está muito associada com o consumo de industrializado. E o que tem de gente deficiente de vitamina D?
E aí fala, meu Deus, mas eu pego sol todo dia. Mas tá lá, consumindo industrializado pra caramba. Então, às vezes não é nem, nossa, eu quero muito fazer uma low carb, mas é mais melhorar a qualidade da tua alimentação. E todo mundo aqui sabe que um pãozinho, um pão de forma, um queijo amarelo, uma mussarela, ela não é um alimento limpo. É um alimento muito industrializado. E isso vai gerar caloria, isso vai gerar uma alimentação suja, isso vai gerar falta de nutriente. E aí, falta de nutriente, a gente cai em aumento do consumo, do aumento de um hormônio da fome, da grelina, diminuição de alguns neurotransmissores relacionados, que eles são orexígenos e anorexígenos. Os anorexígenos, eles diminuem a fome. Então, a gente literalmente causa, quando você tem um alto consumo de industrializado. Acredito eu que antes da gente pensar em low carb, o mais interessante seria trabalhar na redução do consumo de industrializado. Então, se é pão que você gosta, fazer o pão caseiro. Se é bolo que você gosta, fazer o bolo caseiro. Não comprar esses bolinhos chechelento, cheio de açúcar, cheio de antimicrobiano, cheio de substância ruim. Então, você começar a se aproximar daquilo que você come de uma forma diferente. Antes de pensar em low carb. Para você se adaptar. Então, é pãozinho caseiro. É bolo caseiro. Não aguento essas pessoas que compram massa pronta de bolo, gente. O que tem de mais gostoso do que a casa cheirando o bolo? Cheiro de vida. E você pode ter certeza. Faz o bolo com aquela massa pronta, deixa ele fora da geladeira. Vai durar uns 4, 5 dias fora da geladeira. Agora você vai fazer seu bolo, já deixa até dentro da geladeira, porque o bolo estraga. Porque não tem conservante nenhum, não tem antimicrobiano nenhum. Tem um professor, Murilo Pereira. Ele fala que quanto maior a vida de um alimento, menor a tua vida. E ele fala muito de leite de caixinha. E a gente fala, nossa, eu tomo leite. Leite é uma ótima fonte de proteína. Maravilhoso. Aí você vai lá, o leite tá 5 meses no supermercado. O que eles colocam no diacho da caixa do leite para durar 5 meses no supermercado? Não dá para entender. Então não é uma boa fonte de proteína. Você não tá arrasando nas fontes de cálcio maravilhosos. Você tá mandando ver nos antimicrobianos. Tá mandando ver em coisa que teu corpo não gosta, coisa que teu corpo não consegue trabalhar. E aí vai lá ver um negócio da low carb e tá lá o bendito do leite. Ai, toma leite com achocolatadinho zero, que vai ter pouquíssima caloria. Vai adiantar entrar na low carb? Não vai adiantar, gente. Não vai adiantar. Então, low carb é top. É top. Quando ela é bem individualizada. Todas as minhas musas e os meus musos, a gente pratica a low carb. Sem eles mesmos saberem. Porque a gente já faz a redução discreta. Que é o que mais dá certo. Porque a pessoa vai lá, às vezes coloca 2 fatias de pão. E ela mesma vai... Ai, Karine, olha, diminuí. Achei que não era muito. Então, olha só. Que musa. Que muso. Achei muito que você colocou. Já diminui para uma. Já tentei equilibrar aqueles grupos. E quem sou eu para falar isso? É independência, ó. Você tá aqui, isso aqui. Se você conseguir melhorar, ótimo. E todo mundo consegue melhorar. E é o que eu sempre falo. O peso, ele vai vir como consequência. Infelizmente, a gente não consegue passar numa caixinha de raio-x e observar quais são as mudanças que a nossa alimentação ela causa dentro da gente. Porque é muita coisa, E não sou eu que tô falando, eu não sou dona da verdade, tá aí, tá nos livros, tá em qualquer lugar que você, em qualquer lugar decente que você pesquisar. A alimentação, ela é tudo. Então não adianta fazer uma low carb suja, uma low carb de Google.
porque não vai conseguir manter, não vai conseguir ter a manutenção que você deseja. E é aquilo, vai começar comendo bacon, tomando leite, comendo, sei lá, nossa, tem peito de peru, presunto. Ai, tô na low carb. Chiquérrima, minha low carb. Deliciosa. Aí você vai ver depois, o intestino não funciona, os gases estão fedidos, porque é tanta coisa suja que você tá colocando, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então a gente tem que tomar muito cuidado da onde a gente está procurando essas coisas, o que a gente está proporcionando para o nosso corpo, quando o negócio às vezes é tão mais fácil e é a gente que complica. Ó, me falou, tem muita informação errada por aí, por isso essa ajuda é fundamental. Pois é, Mi, tem muita coisa errada por aí. Ó, Luciana falou que acabou de fazer o bolo sem glúten de maracujá com farinha de arroz pro café da tarde. Olha só, vou te passar meu endereço, Lu. Me deu água na boca. Tem gente que tem medo da banana, mas não tem medo do bacon. Exatamente. Exatamente. E aí fica se entupindo dos zeros, porque se eu tomar uma outra coisa que não seja zero, né, vai ter carbo ali. Nossa, gente, não dá. Então era isso que eu ia falar pra vocês. Então, o primeiro passo é realmente a gente ir aos poucos. O segundo passo é a qualidade dos carboidratos que a gente vai colocar. E aí, um terceiro passo, o que a gente trabalha é a densidade energética dos alimentos. Existem alimentos que são maravilhosos e que têm uma densidade energética muito baixa. As saladas, por exemplo, ela tem uma densidade energética muito baixa. Por isso que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ao vivo comigo, ou foi em algum Nutri, ou faz acompanhamento, ninguém vai falar assim, olha, você vai comer 2 folhas de alface só. Não pode comer mais do que 2 folhas de alface. Porque a densidade energética daquele alimento é tão baixa que ela não vai fazer nem cosquinha. Outros alimentos que são muito bacanas. Os legumes que são mais ricos em água. A abobrinha, o brócolis, couve-flor, berinjela, o chuchu. Eles têm uma densidade energética muito baixa e uma densidade de carboidrato baixa também. E aí eles são riquíssimos em nutrientes, são riquíssimos em água. E ninguém... Ai, Karine, posso comer chuchu à vontade? Pode. Você não vai conseguir passar de umas 5 colheres de sopa de chuchu. Porque tem tanta fibra, é tão rico, que te enche, te satisfaz. Então tem uma densidade energética muito baixa. Abóbora cabotiá, que eu sempre como abóbora cabotiá. Você vai olhar e fala assim, gente, eu não acredito. Não acredito, porque é muito baixo em carbo. Riquíssimo em nutriente. E a densidade energética é muito baixa. Você vai olhar, meu Deus, meu prato tem 200 gramas de abóbora, que é o que eu como. E você pensa, nossa, tem muito carbo isso aqui. Vou diminuir. Pra que você vai diminuir? Tem tão pouco carbo. Às vezes você olha, um prato cheio de abóbora tem menos carbo do que um pãozinho. E o que vai te deixar mais saciada? Um prato com abóbora ou um pãozinho? Muito provável a abóbora, que você não vai nem conseguir comer o prato cheio. Então são artimanhas que a gente tem da alimentação. Olha só como a alimentação é linda. Tem até alimentos com densidade energética mais baixa pra gente colocar pra você não sentir fome. E aí você vai ver o pratinho da fulaninha, tá uma gotinha de feijão, tá um cisco, né, de leguminho ali. Pra quê? Pra chegar à noite, ó, e lascar de comer. Então assim, gente, 3 passos. A gente tem que ir aos poucos. Pensar na qualidade do que você tá colocando pra dentro do seu corpo. Pra depois a gente passar pro terceiro passo, que são os alimentos com densidade energética mais baixa. Que qual que é a ideia? Melhorar a alimentação, diminuir carbo, porque a gente sabe que a alimentação brasileira ela é altíssima em carbo. Tem gente que come até mais
do que é essa referência de 75%. Então, se a gente já conseguir diminuir, o emagrecimento ele vem como consequência. Mas a gente tem uma melhora no perfil de gordura, a gente tem uma melhora em doenças hepáticas, a gente tem uma melhora da glicemia. Então, olha só como é super bem-vinda a redução de carbo. Mas isso não significa que a gente vai estar te colocando dentro de uma referência. E aí depois a gente realmente pensar nesses macetes da alimentação, que são alimentos com densidade energética mais baixa. Certo? E olha como eu falei. Ai, que bom que vocês gostaram. Certo? Mi, respondi tua dúvida. Então, até quanto de carbo, né? É muito individual isso. A princípio, pra gente partir daquele primeiro passo, para ir aos poucos, não pensaria nem em quantidade, e sim realmente na qualidade. E aí depois, mais pra frente, a gente pensa em próximos passos. Certo? E colocando essas dicas em práticas, é impossível você não se sentir melhor, você não se sentir mais confortável nas suas roupas, você não sentir que seu intestino tá funcionando, você não sentir que o peso ele tá descendo. É impossível. Certo? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida daquilo que a gente falou? Ah, Mi, qualidade é tudo, Mi. Qualidade é maravilhosa. Então é isso, gente. Nossa, muito bom estar aqui com vocês nesse feriado. Sempre costumo agradecer, mas hoje eu agradeço mais ainda, porque feriadão, vocês me deixaram fazer parte desse feriado de vocês aqui por 30 minutinhos. E eu espero que eu realmente tenha passado um pouquinho dessa nutrição possível, dessa nutrição linda, que eu tanto acredito, e dessa nutrição sem esses alimentos excelentes, né? Que só aproxima a gente do pé da cova. Então não é isso que a gente quer vida, leveza e viver por muito mais anos e viver bem. Tá certo? Um grande beijo pra vocês, um bom restinho de feriado e semana que vem estaremos juntos, firmes e fortes aqui, com toda certeza. Beijo, gente! Beijo grande!